Boa noite, galera. Tudo certo? Aí sim, hein? Aí gostei. Cê é louco. Quarta-feira, 26 de fevereiro, a galera tá animada. Isso aí, ó. Boa. Galera, muito prazer. Eu sou o Guto, sou engenheiro aqui no NU e vou estar hosteando hoje o nosso primeiro meetup de 2025. Isso aí, já tá falando sobre observabilidade. Uma salva de palmas, galera. Uma salva de palmas. Salva de palmas. Antes de mais nada, antes de falar sobre o que a gente vai estar falando, apresentar os primeiros apresentadores, eu queria falar para vocês sobre as vagas no NU. O NU está contratando. Então, temos vagas abertas, temos vagas no time de engenharia. O processo do NU é um processo incrível, recomendo para todos vocês. E acho muito legal falar isso, porque hoje estou aqui hosteando, mas em abril, acho que foi abril, né? Abril de 2024, eu era um apresentador aqui. Apresentei, fiz processo, entrei. Estou aqui hoje falando para vocês. Vale a pena, galera. Então, é isso aí, ó. Vocês aí que querem entrar, escaneiem o QR Code, façam parte do processo. A gente tem diversas vagas para engenheiros, tem para engenheiros senior, software engineers, a gente tem também para IC4, IC3, então vocês podem ficar à vontade para estar se inscrevendo, beleza? Então, a primeira apresentação, antes de mais nada, também falando sobre, com relação a banheiro, etc. Banheiro é lá no fundo, água, café, fiquem à vontade, o espaço de vocês. Tem comida ali ainda, beleza? Então, vocês podem ficar à vontade, levanta, pega comida, pega coquinha, tem coquinha ainda, né? Tem coquinha, bastante coquinha. Pega coquinha, aproveita o espaço de vocês, tá? É um prazer imenso estar aqui hosteando para vocês hoje. E a nossa primeira apresentação, primeiríssima, no caso, vai ser com o Lucas e com o Tiane, que são arquitetos de soluções na AWS, certo? Então, uma salva de palmas para eles. Eles vão se apresentar melhor, pode vir. Eles vão se apresentar melhor, mas eu queria falar que o Tiane, no caso, é especializado em Analytics com foco em Open Search, certo? E você em Open Source com observabilidade, certo? Isso aí. Pô, fique à vontade. Aqui, ó, os dois micro... Ah, tem outro aqui, ó. Beleza. Só um segundo, pessoal, para trocar a tela aqui. Tudo certo. Pessoal, boa noite. Eu sou o Lucas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer imenso falar de observabilidade também, falar de open source. Sou arquiteto de soluções na AWS há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. E trabalhei algum tempo com observabilidade, com open source, desde que comecei a trabalhar. Boa noite, pessoal. Sou o Tiane. Eu também estou na AWS há uns 2 anos e pouco. Tenho um pouco de carreira longa aí de infraestrutura, mas agora aqui dentro da AWS eu me especializo mais em Analytics e principalmente no Open Search, que é o serviço que a gente adota bastante aí, principalmente para observabilidade e tudo mais. Obrigado. E hoje a gente vai falar de serviços gerenciados da AWS para observabilidade open source. A gente vai falar um pouquinho sobre observabilidade, só para estar todo mundo na mesma página. A gente vai falar sobre o que é utilizar um serviço gerenciado para isso, né? E a gente vai demonstrar o que é uma experiência de utilizar esses serviços, de trabalhar com open source nesse contexto. Então, vamos lá, vamos todo mundo combinar um jogo aqui. Quando a gente vai falando de observabilidade, do que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando sobre a nossa capacidade de responder perguntas sobre um sistema. Tá? Simples assim. A gente vai utilizar alguns tipos de dados para responder essas perguntas. Métricas, logs e traces, nesse caso. Com esses dados, a gente cria dashboards, a gente cria alarmes, e, entre outras maneiras, a gente começa a responder o que está acontecendo em produção, né? E a gente vai falar um pouco sobre o que o open source oferece nesse sentido, em termos de ferramenta para a gente. E aí, os 3 pilares, né? Entre aspas, porque pilares é uma palavra forte, né?
E observabilidade não necessariamente depende de 3 sinais, ou de 1 sinal, ou de 6 sinais. Existe discussão sobre quantos são sinais, nenhum sinal e assim por diante. Mas a gente vai trabalhar com esses 3. É uma definição bem comum, é o que está lá no site da CNCF. Eu não sei se vocês conhecem a Cloud Native Computing Foundation, que incuba vários projetos importantes, né, como Kubernetes e assim por diante. E a gente lá na AWS adota também, a gente baseia nosso trabalho nesses 3 sinais. As métricas, né, os sinais temporais que a gente utiliza para medir grandezas do nosso sistema, das nossas aplicações, dos nossos negócios. Os logs, né, a informação textual, de preferência bem estruturada, que a gente utiliza para entender com mais detalhes o que está acontecendo. E os traces, né, que talvez seja o sinal mais novo desses 3, com certeza é o que eu pessoalmente vejo menos implementado, né, na indústria. E que a gente geralmente vê ele nessas 2 formas, né, ou na forma de árvore ali do lado. Eu tenho terrível com direita e esquerda, tá, gente? Eu sei que esse é o lado direito, mas enfim, é o lado esquerdo de quem vê. Pronto, isso. E eu tenho essa visão aqui de waterfall do outro lado, tá? Do lado direito de quem vê, que me permite entender como que os diferentes microserviços, né, numa arquitetura de microserviços, por exemplo, estão impactando a minha latência, por exemplo, tá? Em uma requisição. Aqui é um outro jeito de eu ver as mesmas informações, né, que no caso são 2 screenshots do Grafana, em que eu vejo traces e das 2 formas, né, ali de um lado do waterfall, né, e aqui no outro lado o famoso service map, né, que é essa constelação e que cada estrela aí corresponde a um microserviço, né, e eu consigo ter algumas informações sobre erro, latência, assim por diante, né. Legal. Para eu visualizar esses dados, para eu trabalhar com esses dados, primeiro eu preciso adquirir esses dados. Eu preciso fazer a ingestão desses dados. E como que eu faço isso, né? Eu tenho diversas opções de agentes, né? Quando eu estou trabalhando com alguma ferramenta, geralmente essa ferramenta tem um agente para coletar dados. Eu tenho alguns agentes open source também, que trabalham com diversos tipos de destinos diferentes, né? De origens diferentes. E o mais relevante hoje no open source para essa finalidade é o OpenTelemetry. Não sei se vocês conhecem o projeto OpenTelemetry. Para quem não conhecer, ele é um projeto open source que cria padrões para observabilidade, mas não é só os padrões, não é só de padrões que o projeto vive. Ele também tem bibliotecas para você instrumentar o seu código, seja de forma automática, seja de forma manual. Ele possui um collector, que faz as vezes de um agente, né, que ou vai receber esses sinais, ou vai buscar esses sinais. E ele não trabalha só com a instrumentação do OpenTelemetry, ele trabalha também com o formato do Prometheus, com statsd, ler arquivos de log, assim por diante. Tá? Ele também enriquece, né, ele pode enriquecer esses sinais e mandar para uma variedade de destinos diferentes. Como no nosso caso aqui hoje, a gente vai falar do Prometheus, do OpenSearch, mas poderia ser para outros destinos também. E ele também tem um protocolo, o protocolo OTLP, que muitos serviços vão falar, o OTLP, vão trabalhar com o OTLP, para receber métricas e assim por diante. Tá? Assim como o OpenTelemetry, que é um projeto open source, temos uma grande variedade de opções de tecnologia open source para observabilidade. Né? Então, isso aqui é um print de ontem, lá do CNCF Landscape, com projetos listados de observabilidade open source. Se eu vou decidir o stack para minha empresa, para o meu time, eu tenho, e vai ser uma stack open source, eu tenho essas opções aqui para ingestão, para visualização, para instrumentação. O que eu vou usar? Né? Como que eu vou testar? Quais são os critérios que eu vou utilizar para definir o que vai fazer parte da minha stack? Né? Um caminho que algumas empresas seguem, que clientes nossos seguem, são serviços gerenciados. E o que é um serviço gerenciado? Um serviço gerenciado pensa, por exemplo, a gente vai trazer alguns exemplos aqui, mas eu tenho uma tecnologia open source.
o Prometheus. Eu posso instalar o agente, subir um Cortex, um Thanos, que é um servidor de Prometheus, por exemplo, e armazenar minhas métricas lá. Eu vou ter que manter um servidor ou alguns servidores onde esse Cortex vai estar funcionando, onde esse Thanos vai estar funcionando. Eu vou ter que monitorar ele, né? Eu vou ter que usar monitoração para monitorar um sistema de monitoração. Eu vou ter que garantir que está tudo funcionando bem. E se eu tiver eventos, tipo uma Big Friday, Natal, alguma coisa que muda meu padrão de acesso, né? E a quantidade de sinais de telemetria que eu recebo, eu preciso garantir que esse meu sistema vai funcionar. E isso é um desafio, que daqui a pouco vai ter uma história de sucesso de um desafio desses, né? Mas nem todas as empresas conseguem esse sucesso. Então, nem todo mundo quer cuidar dessa parte, né? Então, o serviço gerenciado vai te ajudar nesse caso. Você vai passar essa responsabilidade para a AWS. Quer falar um pouquinho do modelo de responsabilidade? Pode ser. O passador, por favor. Obrigado. Então, para quem nunca viu aqui o modelo de responsabilidade, a gente está falando que aqui embaixo, essa parte mais laranjinha, ela está toda a infraestrutura, tudo que a AWS ela é responsável por manter. Então, isso aqui é coisas que vocês não têm que se preocupar. Overhead, em cima disso, não é preocupação de vocês. Em cima disso, é preocupação de vocês e é obrigação de vocês manter aquilo em conformidade, em compliance e segurança. O que eu estou querendo dizer? Imagina que você foi lá, subiu um servidor, instalou um sistema operacional, o servidor funcionando, o hardware, toda a parte de data center que está funcionando, aquele servidor, responsabilidade da AWS. O que você coloca lá dentro, o patch, gerenciamento daquele sistema operacional, os dados, responsabilidade do usuário. Então, por que a gente está falando isso? Porque se você se você traz o teu open source para um serviço não gerenciado, você tem esse overhead de ter que controlar tudo que onde está rodando, como que ele está executando, patch, suporte, monitoração e tudo tal. Quando a gente vai para serviço gerenciado, isso passa a ser responsabilidade da AWS. Você só é responsável por utilizar e manter os dados que estão lá dentro. Tá? Então, trazendo um pouco dos serviços que normalmente a gente vai falar aqui como open source, a gente vai falar de serviços gerenciados baseado em produtos e ferramentais open source. Então, estamos falando aí do OpenTelemetry, OpenSearch, Prometheus e Grafana. E aí, esses caras eles se correlacionam de que forma? A princípio, dessa forma. Né? Então, o OpenTelemetry mandando sinais para o OpenSearch, para o Prometheus, e tendo a camada de visualização no Grafana. Tá, vamos expandir isso aí, porque até isso aí não está fazendo nada. Como que a gente consegue fazer alguma coisa? Então, eu tenho uma aplicação que está rodando lá no EKS, que é um serviço de Kubernetes gerenciado na AWS. Tua aplicação está gerando dado, o OpenTelemetry está mandando sinais e todo o restante que eu já falei. O SNS aqui ele entra para fazer uma camada de sinalização para o teu operador que está gerenciando o teu ambiente entender como que está o funcionamento e aí a gente está falando observar o teu ambiente, beleza? OpenSearch, vamos falar um pouquinho do OpenSearch. O OpenSearch ele é baseado na Apache 2.0, licença Apache 2.0, e ele teve um marco importante ano passado. Ele entrou para a Linux Foundation, né? Está até aqui na camiseta, e isso marca e demonstra que o projeto ele realmente está voltado para um projeto open source, efetivamente. Né? Então, agora, ele, além de ganhar a visibilidade da comunidade Linux Foundation, ele tem essa corresponsabilidade de se manter como um projeto open source, efetivamente. Tá? Esse projeto ele tem, desde o seu lançamento, milhares de downloads, né? Desde o seu lançamento em 2021. Ele é um fork do Elasticsearch, e aconteceu isso por conta, inclusive, de uma questão de licenciamento lá no Elasticsearch. Fun fact só. E ele hoje é considerado um engine de busca, uma das mais importantes, mais utilizadas aí. Tem mais de 80 parceiros no ecossistema, vem crescendo, logicamente, e tem diversos pull requests, tem features sendo lançados o tempo todo, é bem ativa a comunidade. Tá? E aqui é importante um outro disclaimer falando realmente da questão do open source. Não é um projeto da AWS. Ele é um projeto que tem vários outros service providers sendo sponsors do projeto. Então, aqui, de fato, a gente pode entender que ele é um projeto open source.
Falando das ofertas de OpenSearch, né? Então, a gente tem um OpenSearch que você vai lá, faz o download, instala seus servidores e você mesmo gerencia. Já falamos disso, você tem responsabilidade em cima disso. A gente tem os serviços gerenciados na AWS, um deles é o OpenSearch Provisioned, que é o provisionado, vou mostrar um pouquinho da arquitetura dele para vocês, e a gente tem o Serverless. Tá? Também vou mostrar um pouquinho da arquitetura para vocês. Quais são os casos de usos que a gente pode ter dentro do OpenSearch? A gente pode ter time series, onde a gente vai trabalhar com logs, a gente vai fazer análise em cima de logs e tudo tal. A gente tem a parte de search, efetivamente, que ele é uma engine de search muito robusta, então, para e-commerce, ele é fenomenal. E agora, uma novidade, não tão novidade, mas talvez para vocês, é que ele também tem a parte de vector, VectorDB. Ou seja, você já pode trazer a tua solução de Generative AI, trazendo os seus embeds, trazendo os seus vectors para dentro do OpenSearch. Tá? E aí, então, isso aqui, a gente não vai explorar isso hoje, mas fica aqui uma dica para que vocês saibam e queiram explorar, venham conversar comigo. Bom, a arquitetura do OpenSearch provisionado, não vou entrar no deep, mas o importante é entender que ele, basicamente, normalmente a gente faz uma instalação e implementação dele dentro de uma VPC, ele pode ser público também, mas aqui tem um desenho básico dele dentro de uma VPC. Ali no meio estão os data nodes. Os data nodes é onde acontece toda a mágica do OpenSearch. Tá? É ali onde acontece a parte de indexação, que é a ingestão de dados, a parte de busca, e toda a parte de controle de como a busca é feita, como a indexação é feita. Tá? Então, é ali nos data nodes que a brincadeira toda acontece. Isso tudo tem um gateway que expõe a API do domínio, e você controla ali o seu domínio, tanto indexação, quando eu falo, é ingestão de dados lá no seu domínio, tá, gente? Você controla tanto a indexação de dados no seu domínio, tanto quanto a busca e até o gerenciamento do seu cluster, tá? Tudo você faz via API. E aí tem tierização, não vou entrar aqui no mérito, mas saibam que dá para fazer tierização dentro de um OpenSearch provisionado. E os master nodes é como um ambiente de Kubernetes, tem lá os master nodes que controla todo o cluster. Tá? No OpenSearch Serverless, ele tem uma arquitetura um pouco diferente, ele faz um desacoplamento de compute e de storage, e tudo isso é gerenciado pelo serviço. Então, vocês não têm que se preocupar com isso. Não que ali, no provisionado, vocês tenham, mas aqui muito menos. Porque ali você tem, pelo menos, fazer o sizing do seu cluster e tudo tal. Aqui você não precisa. Aqui ele é serverless mesmo. Se você precisar de mais compute, ele vai subir. Se ele precisar de mais storage, ele vai subir, menos também. Tá? E aí o principal ponto aqui de ganho é que ele separa a indexação de search. Então, aqui é um ponto bom, porque, às vezes, você tem muita ingestão de logs, por exemplo, no teu ambiente, ao mesmo tempo você quer usar o OpenSearch para o teu web commerce, você pode usar também no OpenSearch Serverless. Um ponto aqui importante é que a gente está falando de observabilidade, eu falei do Serverless, mas ele ainda não tem o plugin de observabilidade. O que a gente vai mostrar aqui para vocês, e a demo do Lucas, ela está usando um OpenSearch provisionado. Beleza? O Lucas falou daquele mundaréu de dados que a gente recebe e depois tem que trabalhar, fazer uma coleta, e aí você vai ter que fazer a ingestão desse dado dentro do teu ambiente de observabilidade. No caso aqui, a gente está falando do OpenSearch. Existe também o OpenSearch Ingestion, que é um serviço baseado em Data Prepper. O Data Prepper é um projeto do projeto OpenSearch, é um pedaço lá do projeto OpenSearch, também é open source, e ele faz toda essa camada de ingestão de dados. Né? Então, ele recebe todos os seus dados do formato que esteja, você consegue fazer um ETL, um translate, e jogar ele para dentro do OpenSearch. Lembrando que o OpenSearch ele trabalha com JSON. Tá? Então, aqui na nossa demonstração, ele faz parte da arquitetura. E aí, vai lá, Luquinhas. Boa. Falando um pouco dos outros serviços, a gente tem o OpenTelemetry, o AWS diz for OpenTelemetry, que a diferença entre utilizar o projeto principal do OpenTelemetry ou utilizar esse da AWS basicamente, a AWS faz governança desse projeto. Ele vai ser um upstream do projeto principal, vai ter uma seleção de componentes desse projeto principal que vão fazer parte dele, e você vai ter algumas facilidades para instalar ele no EKS, no ECS, numa Lambda. Tá?
Aqui um diagrama bem grande mostrando como que ele fica quando ele está instalado lá no seu EKS. Ele vai colocar um operator no seu cluster Kubernetes que vai tornar mais fácil para você, por exemplo, subir um collector. Tem várias arquiteturas aí de collector. Ele como sidecar, ele como um daemon set. Você vai ter muito menos trabalho de configurar ele usando um operator do que trabalhando direto com os pods, com os deployments, assim por diante. E o operator vai tornar... Bom, é instalado via add-on quando a gente usa o Distro for OpenTelemetry, por exemplo, né, um exemplo das facilidades que ele traz. No caso do Amazon Managed Service for Prometheus, ele é serverless. Então, aquilo que eu falei você vai ter um Big Friday e a sua capacidade computacional vai ter que mudar para dar conta. Então, esse serviço vai fazer isso por baixo dos panos para você. Você não vai precisar se preocupar nessa escala de servidores e assim por diante. Ele vai fazer o trabalho de armazenamento das métricas. Ele tem um componente para fazer a captura das métricas também. Então, eu não quero usar OpenTelemetry para as métricas, ou só vou ter métricas, não quero usar OpenTelemetry. Você pode utilizar um coletor gerenciado dele. E você também cria alertas nele. Ele tem uma funcionalidade chamada Alert Manager, que permite você fazer isso como código, inclusive. E, finalmente, o Grafana, o Amazon Managed Grafana. É o serviço que a gente usa para fazer a correlação desses dados na ponta. Mandei os logs e as traces lá para o OpenSearch, mandei as métricas para o Prometheus. Tem outra métrica em outro lugar, sei lá, tem um CloudWatch que tem métrica de servidor e quero trazer junto. Eu tenho um outro serviço de logs que eu uso e quero ver aqui no mesmo lugar. Então, você pode utilizar o Grafana como essa camada para juntar as coisas e correlacioná-las. Quando você usa o gerenciado da AWS, serverless de novo, então não me preocupo com servidores que estão sustentando. O custo dele é por usuários ativos por mês, então você paga pelo quanto você utiliza. E é um pouco mais fácil de instalar data sources que sejam serviços da AWS. Então, o Amazon Prometheus, um RDS, sei lá. O próprio CloudWatch é um pouco mais fácil, bem mais fácil, na verdade. E se você quer fazer a parte de autenticação dele usando o Identity Center, a configuração é bem simples também, bem visual. Tá? São algumas características do serviço. Bom, gente, esses são os serviços. Agora a gente quer mostrar eles para vocês na prática. Então, para isso, a gente fez uma demo. Essa demo consiste numa aplicação chamada OpenTelemetry Demo. É do projeto OpenTelemetry. A gente só está utilizando ela ali. Não está na última versão dessa aplicação ainda. A gente tem um Traffic Generator rodando lá dentro de um cluster Kubernetes, gerando esse tráfego fake aí para a gente, né? E os dados gerados pelas aplicações estão sendo enviados para um OpenTelemetry, que está nesse cluster, e enviado para o OpenSearch e para o Amazon Prometheus. A gente também está usando o Spam Metrics, ele é um componente do OpenTelemetry, que a partir dos traces vai gerar métricas para a gente. Então, se eu quero saber latência, se eu quero saber quantidade de erro, quantidade de requisições, eu não preciso de métricas específicas para isso. Eu posso utilizar os meus traces para capturar essa informação. Tá? Bom, vou trocar a tela aqui novamente. Bom, pessoal, aqui é um dashboard do Grafana. Eu sei que muitos de vocês, talvez todos vocês, já tenham utilizado o Grafana alguma vez, ou usam ele diariamente. Se não, já usaram alguma forma de dashboard, então não tem muitas novidades. O que é interessante aqui eu tenho as minhas métricas que a gente chama de RED, né, os meus requests, os meus erros e a minha latência, né, o duration, para todos os microserviços que eu tenho lá no meu OpenTelemetry Demo, tá? E esses dados vêm do Prometheus, ou seja, são métricas geradas a partir de traces, lá no OpenTelemetry. Eu vou clicar no nome de um desses microserviços. Não, antes eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma seleção de uma faixa de tempo. Digamos que tem alguma coisa que eu quero verificar, alguma anomalia aqui nessa faixa de tempo. Legal. Agora, em cima dessa seleção, dessa anomalia,
eu vou selecionar um microserviço, esse code service aqui. Aqui eu estou indo para um segundo dashboard, né? Eu tenho uma funcionalidade do Grafana que se chama Data Links, que eu uso para conectar um dashboard em outro dashboard, ou para trocar alguma variável em um dashboard. Então, aqui mesmo, vou clicar nesse Trace ID aqui, e ele vai atualizar aqui em cima para mim essa variável do Trace ID e atualizar os dados desse dashboard para o Trace ID que eu selecionei. Bom, eu também consigo usar o Data Link do Grafana para conectar o meu dashboard do Grafana com alguma aplicação externa. Então, digamos que eu quero estudar esse Trace ID e essa informação do Trace vem lá do OpenSearch. Eu quero estudar ela lá no OpenSearch, não aqui no Grafana. Eu poderia fazer um Trace ID para abrir o OpenSearch a partir do Grafana. O quanto eu consigo adiantar a vida da pessoa que está on call, por exemplo, vai variar de acordo com o quanto eu consigo customizar esse link para acessar outra aplicação. Mas, a depender de eu conseguir usar as variáveis do Grafana, eu consigo utilizar o tempo, eu consigo utilizar esse Trace ID, o nome do serviço e assim por diante. Então, isso tende a acelerar bastante a vida da pessoa que está em operação. Aqui eu tenho uma visão do mapa, né, que eu mostrei lá para vocês. Tem um pouco de coisa na frente aqui. Legal. Então, eu consigo ver os microserviços e eu consigo ver o waterfall aqui. Nesse caso, eu não tinha logs para esse trace. Deixa eu abrir um outro trace aqui para ver se tem uns logs para mostrar. Aqui, legal. Então, aqui eu tenho aquela visão de waterfall, né, que eu comentei com vocês, e aqui todos os logs que tem aquele Trace ID. Então, se eu quero saber as mensagens de log de cada microserviço, eu consigo ver elas aqui do lado também. Eu tenho essas duas variáveis aqui. Deixa eu mostrar elas para vocês. Configurações. Bom, eu tenho duas variáveis aqui, então a service name e a trace ID. São elas que eu quero mostrar para vocês. A service name é uma variável que eu gerei lá a partir do meu Prometheus, do meu Amazon Prometheus. Numa métrica eu tenho dimensões, né, que no Prometheus eu chamo de labels. Aqui eu tenho uma métrica que tem um label pod, que é um agrupamento de containers lá no meu Kubernetes, né? De um namespace específico, ou seja, um grupo de pods específico, que se chama Hotel Demo, que é onde eu instalei a minha aplicação OpenTelemetry Demo. Aqui eu usei um regex para extrair uma parte do nome dos meus pods, que é o meu service name. Isso não é ideal. O ideal seria que lá no OpenTelemetry eu já fizesse essa extração e gerasse um label com o meu service name certinho. Mas nessa versão da demo, a gente está usando esse regex aqui do Grafana. Quando a gente está falando de sistemas legados, às vezes essa é a melhor opção. Tá? Bom, criei minha variável service name. O que eu faço com ela? Algumas coisas. Eu criei uma segunda variável aqui chamada trace ID. Essa variável trace ID vem do OpenSearch. Então, eu tenho uma variável que vem do Prometheus, eu tenho uma outra variável que vem do OpenSearch. E essa variável que vem do OpenSearch, eu estou utilizando esse $serviceName. O que é isso? É uma referência para a variável que eu criei anteriormente, do Prometheus. Então, eu estou filtrando uma pesquisa que estou fazendo no OpenSearch, utilizando uma variável do Prometheus. Então, é uma forma de eu fazer correlação. Tá? Com isso, eu tenho todos os trace IDs daquele meu outro, do meu data source do OpenSearch, para aquele serviço que eu selecionei a partir do Prometheus. Tudo isso vem de uma mesma origem, né, de um mesmo OpenTelemetry, de um mesmo cluster, vai para duas aplicações, e aqui na ponta do Grafana eu junto novamente. E aí, eu vou usar essas duas variáveis aqui nessas minhas visualizações no Grafana. Se eu vier, por exemplo, aqui nesse log volume per service name, vocês vão ver que é uma pesquisa no OpenSearch, filtrada de novo ali pelo service name. Estou usando a Query Language Lucene aqui no OpenSearch. E no Trace ID é a mesma coisa. Né? Eu vou filtrar só os Trace IDs aqui que tem esse service name. E eu estou usando duas queries aqui, porque eu separo o que deu erro do que não deu erro. Enfim, é só como eu escolhi fazer essa visualização. E aqui embaixo, né, eu tenho duas linhas aqui, né, no meu dashboard. Nessa linha de baixo, eu vejo o trace que eu selecionei lá em cima. Então, estou vendo o map daquele trace específico. Então, se eu vier aqui editar, eu consigo ver que eu estou filtrando para aquele trace ID. Né?
E a mesma coisa para os logs, né? Se eu vier aqui nos logs, eu vou ver uma query muito semelhante, é a mesma query, na verdade. E para o trace também. Bom, pessoal, deixa eu trocar a tela novamente. Legal. Isso é um exemplo do que você consegue fazer com essa arquitetura. Ela não é uma arquitetura teórica, a gente tem clientes implantando ela, tá? Com serviços gerenciados e também com serviços open source. Essas mesmas caixinhas com serviços open source. Realidades diferentes, necessidades diferentes, não tem uma bala de prata, não tem uma solução para todos os problemas. A gente está aqui para ajudar vocês com os desafios de vocês e auxiliar vocês no modo que vocês decidirem atacar esses problemas. A gente tem alguns links para vocês. O primeiro é uma série de documentações que o nosso time de observabilidade reuniu para ajudar vocês não só a usar esses serviços, mas também olhar para os serviços da AWS que vocês querem monitorar, identificar o que é importante monitorar nesses serviços. 3 workshops, um que fala dos serviços especificamente de observabilidade da AWS, um outro que fala sobre estratégia de observabilidade, ou seja, a etapa de que perguntas que eu quero responder com observabilidade. E, finalmente, um workshop nosso sobre observabilidade de microserviços com o OpenSearch. Tá? Esses workshops vão cobrir o que a gente falou aqui hoje e mais um pouco. Tá? E é isso, por enquanto. A gente vai continuar aqui. Se tiverem perguntas, depois, a próxima apresentação vai ter uma sessão de perguntas e respostas. E fiquem à vontade para procurar a gente aqui ou procurar a gente depois. Aqui tem os nossos LinkedIns ali, podem procurar a gente lá. E aqui, pessoal, um QR Code de pesquisa. A gente pede muito para vocês que avaliem a nossa apresentação, digam o que vocês acharam legal, o que vocês acharam que podia ser melhor. E é isso, gente. Muito obrigado e boa continuidade do evento. Obrigado, boa noite.